Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje tem mais um episódio do Motorsport Classics, só que vamos ter duas corridas clássicas. De um lado, o GP do Japão de 1989, do outro, o GP do Brasil de 2006. Mas enfim, vamos começar essa bagaça antes que o Hülkenberg volte de novo à Fórmula 1. O Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 de 1989 foi realizado em Suzuka em 22 de outubro, 15ª e penúltima etapa da temporada. Esta corrida foi o ápice da rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost na McLaren Honda e que se estenderia pelas temporadas seguintes com ambos em equipes diferentes. Mediante um choque entre Alain Prost e Ayrton Senna na 47ª volta, o francês abandonou a corrida enquanto o brasileiro retornou à pista e venceu a prova, mas foi desclassificado antes de subir ao pódio por uma intervenção direta de Jean-Marie Balestre, presidente da FISA. Tal fato assegurou a única vitória na carreira do italiano Alessandro Nannini, Benetton, e o tricampeonato mundial a Alain Prost. Como em 1988, a equipe McLaren foi dominante ao longo de 1989. Entrando nessa corrida, Prost tinha 16 pontos de vantagem no campeonato de pilotos sobre Senna, 76-60. O brasileiro venceu 6 corridas contra 4 do francês, incluindo corrida anterior na Espanha, mas só tinha terminado nos pontos em outra ocasião, enquanto Prost só tinha terminado fora dos pontos uma vez durante toda a temporada. Portanto, Senna teve que vencer esta corrida e a corrida final na Austrália para ter alguma chance de manter seu campeonato mundial de pilotos. Porém, se Senna vencesse as duas últimas corridas, seria campeão independente de onde Prost terminasse, devido ao sistema de pontuação perdida. Nicola Larini foi o mais rápido na sessão de pré-qualificação da manhã de sexta-feira para o segundo grande prêmio consecutivo, com o piloto da Osella a ultrapassar Felipe Aliotti no seu La Rousse, Lola. Um terceiro lugar surpreendente foi o Oxford de Bernd Schneider, que não se pré-classificava desde a primeira corrida da temporada no Brasil. O motor de baixa potência da Yamaha foi submetido a alguns testes e trabalho de desenvolvimento desde a última corrida, com algumas melhorias claras. Nossa temporada começa aqui, disse Schneider. A quarta vaga de pré-qualificação foi para Michele Alboreto na outra Lola. O companheiro de equipe de Larini, Piercarlo Ghizani, ficou de fora desta vez na quinta colocação, com Roberto Moreno em sexto em seu Colone. A equipe Onyx não conseguiu levar nenhum dos carros para as principais sessões de qualificação pela primeira vez desde a terceira rodada em Mônaco, já que Stefan Johansson só conseguiu o sétimo após uma falha na bomba de combustível. A melhora de Zak Speed só ajudou a Guri Suzuki a alcançar o oitavo lugar, sua 15ª falha consecutiva na pré-qualificação. Oscar Larrauri foi nono no Eurobrum, à frente do outro Onyx de JJ Leto. O Agsa equipa passou 3 dias a testar em França, mas ambas estiveram bem fora do ritmo nesta sessão, com apenas Colone de Enrico Bertaggia abaixo deles na folha de tempos, já que o italiano não conseguiu marcar tempo. Como esperado, os dois McLarens dominaram a qualificação. Mesmo assim, Senna foi facilmente a classe em campo, postando um tempo mais de 1,5 segundos mais rápido que o companheiro de equipe Prost. Como ficaria rapidamente claro na corrida, Prost estava ciente no início do evento que os McLarens eram suficientemente superiores a todos os outros carros do grid, que mesmo com seu carro totalmente otimizado para a corrida, ele poderia se qualificar no primeira linha ao lado de Senna, mas com um carro afinado bem mais adequado às demandas da corrida do que seu companheiro, ele só precisaria bater o brasileiro fora da linha na largada e teria uma vantagem considerável durante a corrida, como faria ser visto. As Ferraris de Gerard Berger e Nigel Mansell preencheu a segunda linha, com Berger apenas colocando seu próprio companheiro de equipe em quarto lugar por 0,2 segundos.
A Williams de Riccardo Patrese estava meio segundo atrás de Mansell em quinto lugar, e juntando-se a ele na terceira linha estava o italiano Alessandro Nannini em seu Benetton Ford usando o motor HBA4 V8 desenvolvido. Atrás de Nannini, as posições foram disputadas de perto, com apenas 6 décimos de segundo cobrindo os próximos 6 tempos de qualificação, incluindo o do ex-campeão mundial Nelson Piquet, Lotus, Jude, na 11ª posição. Jonathan Palmeiretti Reu, a Ford conquistou a vaga final da grelha em 26º lugar, enquanto 4 não conseguiram se classificar, incluindo os ex-pilotos da Ferrari René Arnoux e Michele Alboreto, que entre eles venceram 12 grandes prêmios, com 9 pilotos falhando na pré-qualificação. David Schneider se classificou para a Zappspeed, e Yamaha apenas para sua segunda corrida da temporada. Ele também se classificou para a abertura da temporada no Brasil. Schneider se classificou em 21º, apenas 4,851 segundos mais lento que Senna. O companheiro de equipe de Schneider, Aguri Suzuki, não teve tanto sucesso no Grande Prêmio em casa. Depois de fazer sua estreia na F1 para a equipe La Russa em Suzuka em 1988, Suzuki registrou sua 15ª falha consecutiva na pré-qualificação do Zappspeed com baixa potência. Para melhorar a velocidade em linha reta, Prost teve a aba da maca removida antes da corrida, sem o conhecimento de Senna, conforme revelou o jornalista de F1, Maurice Hamilton. No início, Prost saiu muito mais rápido que Senna como esperava, eliminando instantaneamente a vantagem da pole position do brasileiro. Na verdade, a largada de Senna foi tão ruim que Gerard Berger conseguiu passar ao lado dele desde o terceiro lugar no grid. Mas a McLaren de Senna teve a linha interna na primeira curva e ele conseguiu manter a Ferrari para trás. Com uma configuração de corrida agora claramente superior à de seu colega de equipe, ao longo da primeira metade da corrida Prost constantemente aumentou sua liderança até quase 6 segundos, e então Senna perdeu mais 2 segundos devido a um lento pit stop, removendo a aba da maca. Prost tinha optado por uma configuração de carro com menos força aerodinâmica do que Senna, dando-lhe mais velocidade em linha reta e proteção contra tudo, exceto as tentativas de ultrapassagem mais extremas no único ponto claro de ultrapassagem, a chicane no final da volta. No entanto, com um novo jogo de pneus, no equilíbrio de força mudou, e o campeão do mundo em 1988 começou a cambalear na liderança do francês. Atrás do par da frente, após sua carga inicial, a caixa de câmbio de Gerard Berger da Ferrari falhou na volta 34, e a Ferrari de Nigel Mansell sofreu uma falha de motor 9 voltas depois. Sem os carros da escuderia, todos os desafios reais à carga da McLaren haviam evaporado. A única oposição que restou para Senna e Prost foi um contra o outro, já que estavam se afastando do terceiro colocado Alessandro Nannini. A italiana Benetton usou o motor HBA1 menos potente, mas mais confiável, na corrida, e não o HBA4 de desenvolvimento. Seu companheiro de equipe Emanuele Pirro usou o V8 de desenvolvimento na corrida e, embora não fosse tão rápido quanto Nannini, ele o usou para subir para 10º depois de largar em 22º. A corrida de Pirro terminou na volta 33 após uma colisão no grampo com Andrea de Cesaris, onde Pirro bateu na traseira do Dallara de seu colega italiano. Senna finalmente alcançou Prost na volta 40, Prost deliberadamente diminuiu o ritmo, permitindo que Senna o seguisse de perto em seu turbilhonamento nas curvas, à custa de forçar Senna a usar seus pneus mais novos, e nas 5 voltas seguintes a diferença entre os dois permaneceram em aproximadamente 1 segundo, enquanto os dois pilotos da McLaren tentavam se posicionar taticamente. Prost tinha maior velocidade máxima nas retas, enquanto as configurações de alta pressão aerodinâmica de Senna lhe davam vantagem nas curvas. Na volta 47, Senna usou sua maior velocidade nas curvas para se certificar de que permaneceria atrás do carro de Prost durante a desafiadora curva Spoon Corner. Isso colocou o carro de Senna diretamente no reboque aerodinâmico da McLaren líder, anulando grande parte da vantagem em linha reta de Prost. Através do infame 130R, curva à esquerda de ultra alta velocidade. A próxima curva após 130R é a chicane, a segunda curva mais lenta do circuito.
Quando Prost começou a frear para a curva, Senna mergulhou ao lado, mas Prost viu o movimento em seus retrovisores e moveu seu carro pela pista para bloquear seu caminho. Prost disse ao chefe de equipe Ron Dennis antes da corrida que no passado ele havia deixado a porta aberta se Senna desafiasse para não tirar os dois carros da equipe, mas ele não deixaria a porta aberta neste dia. Nenhum dos pilotos estava disposto a recuar e os dois colidiram um pouco antes do ápice da curva. Com as rodas travadas e os motores parados, os dois carros pararam na entrada da área de escape parcialmente bloqueada. Como os veículos estavam diretamente na fila de todos os carros fora de controle, os fiscais se apressaram para liberá-los. Enquanto Prost desafivelava os cintos e saía do carro, pensando que a corrida havia acabado e o campeonato mundial finalmente resolvido a seu favor, Senna gesticulou para que os comissários o empurrassem pela área de escape. Enquanto o McLaren era empurrado para frente, Senna usou o movimento para frente para reiniciar seu motor. Embora seu carro estivesse funcionando, o MP4/5 de Senna havia sofrido danos na asa dianteira durante a colisão e, enquanto Prost vagarosamente ia de volta para o pit lane, Senna teve que completar quase uma volta inteira no circuito antes de fazer um reparo. Assim que a asa foi substituída, Senna continuou a corrida. Alguma indicação do domínio da McLaren é mostrado pelo fato de que, apesar da colisão, o período subsequente passou estagnado, a lentidão na volta e o atraso no pit stop, enquanto seu carro era consertado. Quando Senna voltou à corrida, ele estava apenas 5 segundos atrás do novo líder da corrida, Alessandro Nannini. Senna não demorou muito para pegar a Benetton de Nannini. Ele passou o italiano apenas 2 voltas depois de ter seu nariz substituído, exatamente no mesmo lugar em que ocorreu a colisão com Prost. Ao contrário de Prost, Nannini não lutou muito. Uma roda travada e não um carro agressivamente posicionado foram os únicos indicação de como ele tentou manter Senna para trás. 2 voltas depois, Senna recebeu a bandeira quadriculada. Nannini terminou na segunda posição, seguido pelas 2 Williams Renault de Riccardo Patrese e Thierry Boutsen, que tinha conduzido em conjunto e fora do ritmo ao longo da corrida. O único outro piloto na mesma volta do vencedor foi Nelson Piquet, quase uma volta abaixo, mas ainda muito melhor colocado do que a 11ª posição em que começou, principalmente devido à alta taxa de atrito da corrida. Apenas 11 dos 26 participantes ainda estavam terminando. Atrás de Piquet estavam 2 pilotos britânicos que também se beneficiaram do infortúnio de outros, e enquanto o 6º lugar de Martin Brundle foi notável o suficiente, Derek Warwick tinha vindo da última linha do grid em seus Zetas para ocupar o 7º lugar. Em uma manobra que funcionou muito bem para ele, antes da corrida Warwick deu passo extraordinário de remover virtualmente toda a força descendente de seu carro na esperança de que a velocidade extra em linha reta lhe desse uma vantagem. Imediatamente após a corrida, Senna foi desclassificado pelos comissários por perder a chicane após a colisão com Prost. Senna alegou pessoalmente que a decisão havia sido tomada pelo presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, para dar o campeonato ao seu conterrâneo Prost. Os comissários de prova e Balestre negaram que fosse o caso, afirmando que o chefe da FISA nem estava presente na reunião de comissários quando foi tomada a decisão de desclassificar Senna. Nannini foi premiado com a vitória como resultado e subiu ao pódio com Patrese e Boutsen. Essa seria a única vitória de Alessandro Nannini em uma carreira na Fórmula 1, interrompida por um acidente de helicóptero quase exatamente um ano depois, que cortou seu antebraço direito. A desqualificação de Senna também significou que era matematicamente impossível para ele rever o total de pontos de Prost, e assim o campeonato de pilotos de 1989 foi para o francês. Como não havia ganho vantagem competitiva ao perder a chicane, Senna e McLaren tentaram apelar da decisão de desclassificação. O chefe da McLaren, Ron Dennis, explicou que não teve nada a ver com impedir Prost, que estava deixando a McLaren pela Ferrari, de ganhar o campeonato. Foi que a equipe sentiu fortemente que uma vitória foi tirada deles por uma decisão incorreta, e isso resultou em perda do prêmio em dinheiro e do bônus em dinheiro do patrocínio.
Na audiência da FISA em Paris na mesma semana, a desqualificação de Senna não foi apenas mantida, mas um adicional de os $100.000, multas e suspensão de 6 meses de proibição foram impostas ao motorista. A FISA também rotulou Senna como um motorista perigoso. Desde o incidente, tem havido muito debate sobre se Prost intencionalmente colidiu com Senna, se Senna foi ambicioso demais em sua ultrapassagem ou se a colisão foi simplesmente um incidente de corrida entre dois companheiros de equipe amargurados. O Grande Prêmio do Brasil de 2006 foi uma corrida de Fórmula 1 realizada em 22 de outubro de 2006 no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. Foi a 18ª e última corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA em 2006. A corrida determinou os campeonatos de pilotos e construtores da temporada, com Fernando Alonso e Renault vencendo seus respectivos campeonatos. A corrida em si atraiu 154 milhões de espectadores. A corrida de 71 voltas foi vencida pelo piloto local Felipe Massa, dirigindo uma Ferrari, com Alonso em segundo em seu Renault, Jenson Button em terceiro em uma Honda. Massa foi o primeiro piloto brasileiro a vencer seu grande prêmio em casa desde Ayrton Senna em 1993. Michael Schumacher, naquela que se esperava ser a sua última corrida, terminou em quarto, tendo largado em 10º e sofrendo um furo que o deixou para 19º. Schumacher se aposentou da Fórmula 1 após esta corrida, com 7 campeonatos de pilotos em seu nome, embora ele retornasse em 2010 com a Mercedes. Seu assento na Ferrari foi ocupado por Kimi Raikkonen, enquanto Alonso mudou-se para a McLaren como parceiro do novato Lewis Hamilton. Após a falha do motor de Michael Schumacher e a vitória de Fernando Alonso na corrida anterior no Japão, Alonso estava agora 10 pontos à frente de Schumacher no campeonato de pilotos e, portanto, conquistaria o campeonato a menos que Schumacher ganhasse a corrida e Alonso não conseguisse marcar um ponto. Felipe Massa entrou na corrida segurando o terceiro lugar no campeonato, um ponto à frente do quarto colocado Giancarlo Fisichella, que por sua vez poderia ter seu quarto lugar tirado dele, já que Kimi Raikkonen estava 9 pontos atrás dele. O lugar final entre os 6 primeiros do campeonato de pilotos foi garantido, já que o atual ocupante, Jenson Button, estava 11 pontos atrás de Raikkonen e 22 pontos à frente de seu companheiro de equipe Honda, Rubens Barrichello, com um máximo de 10 pontos disponíveis. No campeonato de construtores, a Renault estava à frente da Ferrari por 9 pontos, o que significa que a Renault precisava marcar 10 pontos para garantir o título. A McLaren estava segura em terceiro lugar com 105 pontos, 81 pontos atrás da Ferrari e 27 pontos à frente da quarta colocada Honda. Enquanto isso, BMW Sauber e Toyota ainda estavam competindo pelo quinto lugar, com apenas um ponto entre os dois, mas sua posição nos 6 primeiros estava garantida, já que o sétimo lugar, a Red Bull Racing, estava 19 pontos atrás da Toyota. Raikkonen estabeleceu o tempo mais rápido durante a primeira sessão de treinos com 13.764. Anthony Davidson conseguiu terminar em segundo com a sua Honda, mas nenhum dos Renault ou Ferraris estabeleceu um tempo competitivo, com a Renault optando por apenas fazer uma volta de instalação cada. Alexander Wurz e Sebastian Vettel completaram os 4 primeiros. Antes do início da corrida, Michael Schumacher recebeu o prêmio pelo conjunto de sua obra do jogador de futebol Pelé. No início, Felipe Massa manteve sua liderança na primeira curva, à frente de Kimi Raikkonen e Jarno Trulli. O campeonato eleito Fernando Alonso manteve a 4ª posição, apesar de um desafio em torno do exterior da primeira curva por Rubens Barrichello da Honda. Michael Schumacher teve uma largada decente da sua 10ª posição no grid e estava dentro de 2 BMW Saubers indo para a primeira curva, mas teve que recuar para evitar uma colisão. Sua Ferrari aparentemente muito mais rápida permitiu que ele ultrapassasse os 2 BMWs 3 curvas depois, quando eles foram retardados por Robert Kubica, ultrapassando seu colega de equipe Nick Heidfeld nas costas retas. Um pouco mais atrás, os 2 Williams Cosworths colidiram quando Nico Rosberg bateu na traseira do carro de Mark Webber, indo para a curva 4. Ambos os carros foram severamente danificados com Webber se retirando no final da volta sem uma asa traseira.
Rosberg, por sua vez, sofreu outra queda em alta velocidade na reta principal da subida. Ele perdeu a aderência e girou fortemente contra a parede, devido aos danos sofridos no contato anterior com seu companheiro de equipe. Rosberg saiu ileso, mas os destroços espalhados na pista fizeram com que o safety car fosse acionado para permitir a limpeza da pista. Antes do safety car sair, a Honda de Barrichello foi ultrapassada externamente na curva 1 por Giancarlo Fisichella. Quando o safety car entrou em campo no final da volta 2, Massa liderou Raikkonen, Trulli e Alonso com Fisichella e Michael Schumacher, subindo para quinto e sexto, respectivamente. Barrichello, Ralf Schumacher, Kubica e Button completaram os 10 primeiros, Button tendo aproveitado as duas Williams que se retiraram e ultrapassou Eddie e Pedro de la Rosa. O reinício ocorreu na sexta volta e viu Button passar por Kubica por dentro, enquanto os dois cruzavam a linha com apenas 0,038 s de diferença. Michael Schumacher também atacaria o Renault de Fisichella, forçando o italiano a proteger a linha interna nas curvas 4 e 5. Na volta seguinte, Button passou por Ralf Schumacher até a oitava posição, enquanto Massa se afastava confortavelmente de seus perseguidores na frente. Seu companheiro de equipe Schumacher tentou passar por Fisichella do lado de fora na reta principal. Mas Fisichella resistiu, ficando por dentro na entrada da primeira curva. Schumacher cortou agressivamente para o lado de dentro na primeira curva, tentando forçar Fisichella a recuar. Fisichella tentou evitar o contato, movendo-se para o meio-fio, mas sua asa dianteira parecia fazer contato muito leve com o pneu traseiro esquerdo da Ferrari. De fato, o carro de Schumacher começou a derrapar violentamente na curva seguinte, enquanto seu pneu esvaziava, forçando o alemão a dirigir a volta inteira em velocidade significativamente reduzida e a ver todo o campo passar por ele no processo. A equipe da Ferrari levou 11 segundos para trocar os 4 pneus, aproveitando a oportunidade para adicionar combustível também. Quando Schumacher voltou, ele estava apenas alguns segundos à frente de seu companheiro de equipe Massa, ficando quase uma volta atrás do líder da corrida. As duas Ferraris conseguiram postar os tempos de volta mais rápidos com Massa, aumentando confortavelmente sua diferença para Raikkonen em segundo, enquanto os Toyotas tiveram problemas com primeiro Ralf Schumacher e depois Jarno Trulli se retirando nos boxes na volta 10. Isso significava que a ordem na volta 11 era: primeiro Massa, segundo Raikkonen, terceiro Alonso, quarto Fisichella, quinto Barrichello, sexto Button, sétimo Kubica, oitavo de la Rosa, nono Eddie, décimo Velocidade Scott, 11º Vitantonio Luzi, 12º David Coulthard, 13º Takuma Sato, 14º Christian Albers, 15º Sakon Yamamoto, 16º Robert Dornbus, 17º Thiago Monteiro e o 18º e último Ferrari de Michael Schumacher. A corrida agora se estabeleceu em um padrão constante com as Ferraris ainda mais rápidas e Alonso se aproximando a 2 segundos da McLaren de Raikkonen. Coulthard aposentou seu Red Bull Ferrari com problemas mecânicos na volta 14. Os primeiros pitstops planejados aconteceram na volta 21 com Raikkonen, Fisichella e Barrichello chegando para combustível e pneus. A parada de Fisichella foi um pouco mais lenta do que a de Barrichello, o que quase resultou em uma colisão quando os dois saíram do pit lane, o piloto da Renault apenas mantendo sua posição. Eles ressurgiram na pista sétimo, oitavo e nono respectivamente, atrás de la Rosa e Eddie, que até então disputavam o oitavo lugar com Eddie mais rápido nas curvas, mas incapaz de igualar a velocidade em linha reta da McLaren. Massa se aproximou poucos segundos depois de dar uma volta de seu companheiro de equipe, estabelecendo uma volta mais rápida de 1:12,8 antes de chegar na volta 23, momento em que teve uma diferença de 15 segundos para Alonso em segundo. Massa ficou parado por pouco mais de 8 segundos e voltou em terceiro, atrás de Button, que agora estava em segundo, apesar de ter largado em 14º. Button foi para os boxes na volta seguinte, a sua paragem de 7,9 segundos, permitindo-lhe regressar em sétimo confortavelmente à frente de Fisichella e Barrichello. Alonso fez sua parada na volta seguinte e foi capaz de voltar logo na frente de Raikkonen, mas ainda atrás de la Rosa e Eddie.
Kubica então parou na segunda posição na volta 26 e caiu para nono. Seu companheiro de equipe seguiu o exemplo na volta 27, ficando atrás dos dois Toro Rosso no processo, assim que Button foi capaz de deslizar Raikkonen e detê-lo na curva 1. Massa agora liderava por 17 segundos na frente de La Rosa, que não pararia até 8 voltas depois. Alonso, Button e Raikkonen seguiram com um pequeno intervalo de volta para Fisichella e Barrichello. Paragem de 9 segundos, permitindo-lhe regressar confortavelmente em sétimo à frente de Fisichella e Barrichello. Alonso fez sua parada na volta seguinte e foi capaz de voltar logo na frente de Raikkonen, mas ainda atrás de La Rosa e Edfield. Kubica então parou na segunda posição na volta 26 e caiu para nono. Seu companheiro de equipe seguiu o exemplo na volta 27, ficando atrás dos dois Toro Rosso no processo, assim que Button foi capaz de deslizar Raikkonen e detê-lo na curva 1. Massa agora liderava por 17 segundos na frente de La Rosa, que não pararia até 8 voltas depois. Alonso, Button e Raikkonen seguiram com um pequeno intervalo de volta para Fisichella e Barrichello. Paragem de 9 segundos, permitindo-lhe regressar confortavelmente em sétimo à frente de Fisichella e Barrichello. Alonso fez sua parada na volta seguinte e foi capaz de voltar logo na frente de Raikkonen, mas ainda atrás de La Rosa e Edfield. Kubica então parou na segunda posição na volta 26 e caiu para nono. Seu companheiro de equipe seguiu o exemplo na volta 27, ficando atrás dos dois Toro Rosso no processo, assim que Button foi capaz de deslizar Raikkonen e detê-lo na curva 1. Massa agora liderava por 17 segundos na frente de La Rosa, que não pararia até 8 voltas depois. Alonso, Button e Raikkonen seguiram com um pequeno intervalo de volta para Fisichella e Barrichello. Seu companheiro de equipe seguiu o exemplo na volta 27, ficando atrás dos dois Toro Rosso no processo, assim que Button foi capaz de deslizar Raikkonen e detê-lo na curva 1. Massa agora liderava por 17 segundos na frente de La Rosa, que não pararia até 8 voltas depois. Alonso, Button e Raikkonen seguiram com um pequeno intervalo de volta para Fisichella e Barrichello. Seu companheiro de equipe seguiu o exemplo na volta 27, ficando atrás dos dois Toro Rosso no processo, assim que Button foi capaz de deslizar Raikkonen e detê-lo na curva 1. Massa agora liderava por 17 segundos na frente de La Rosa, que não pararia até 8 voltas depois. Alonso, Button e Raikkonen seguiram com um pequeno intervalo de volta para Fisichella e Barrichello. Michael Schumacher subiu para o 13º lugar graças aos pitstops dos Aguris e na volta 31 passou por Dornbus e se aproximou de Luzi, que acabara de se envolver em um incidente com Edfield, em quem ele havia se dirigido exatamente quando Edfield ultrapassava o italiano para virar um. A asa dianteira do piloto da BMW sofreu alguns danos com o contato, mas ele conseguiu continuar. Luzi foi para o box deixando Schumacher 11º e apenas 3 segundos atrás de Edfield. Ambos avançaram uma posição na volta 33 enquanto Scott Speed também entrava em sua Toro Rosso. Na frente, Massa ainda estava se afastando, agora 23 segundos na frente de La Rosa, Alonso, Button e Raikkonen, que ainda estavam muito próximos. De La Rosa parou na volta 35 para seu único pit stop, 10.8s, caindo para décimo. Schumacher passou facilmente Edfield para nono na volta seguinte, quando Edfield foi forçado a ir aos boxes novamente na volta 38 para ter a asa dianteira danificada substituída, deixando-o fora de qualquer disputa pelos pontos. Barrichello foi o primeiro a entrar nos boxes quando a segunda e última rodada de pitstops regulares começou na volta 46. Sua parada durou 8,3 segundos. Schumacher seguiu na volta 47 depois de 36 voltas desde sua primeira parada não programada. Ele voltou em oitavo, entre Barrichello e o único de La Rosa. Fisichella fez sua parada, 7,2s, na volta 49. Button estava nos boxes, 7,3s, na volta seguinte, enquanto Schumacher ultrapassou Barrichello sem esforço na reta principal. Raikkonen foi o próximo a chegar ao box, voltando em quarto, apenas atrás de Button, que estava ocupado dando voltas em Yamamoto e os Peters.
O líder Massa fez sua parada na volta 52 e voltou ainda à frente do segundo colocado Alonso, que também manteve sua posição depois de chegar 2 voltas depois, 6,8 Schumacher agora começava a parecer ameaçador para o segundo Renault de Fisichella, e isso era significativo para o campeonato de construtores, se as Ferraris conseguissem terminar em primeiro e segundo e os Renaults apenas em terceiro e sexto, as duas equipes terminariam iguais em pontos, mas com a Ferrari na frente nas vitórias da corrida. Com 15 voltas para o final, Schumacher estava menos de meio segundo atrás de Fisichella quando eles cruzaram a linha com Raikkonen apenas alguns segundos mais à frente. O Renault parecia capaz de igualar a impressionante velocidade em linha reta da Ferrari. Schumacher não conseguiu ultrapassar tão facilmente como fazia com outros carros. Uma batalha emocionante aconteceu enquanto Fisichella se defendia bravamente, mas na volta 62 ele freou tarde demais na curva 1 e seu Renault foi para a grama, permitindo que Schumacher ganhasse sua posição. Schumacher então se aproximou do quarto colocado Raikkonen, que vinha caindo ligeiramente de Button e Alonso. Na volta 64, a corrida de Nick Heidfeld terminou quando a suspensão traseira de seu BMW falhou no final da reta principal. Bandeiras amarelas acenadas na curva 1 impediram Schumacher de ultrapassar Raikkonen no ponto de ultrapassagem usual, mas Raikkonen cometeu um pequeno erro na curva fechada 10 e Schumacher empatou com o finlandês na McLaren inferior. Schumacher estava do lado de fora para a próxima curva, entretanto, e teve que recuar, perdendo algum terreno no processo. Com 4 voltas para o fim, Schumacher estava pronto para atacar novamente, mas Raikkonen defendeu brilhantemente contra maquinários superiores ao tomar a linha interna para a primeira curva. Na volta seguinte, Schumacher estava ainda mais perto, arrastando-se atrás da McLaren na reta principal. Raikkonen tentou se defender da Ferrari, que estava atacando, e novamente foi para dentro, mas desta vez Schumacher foi muito mais rápido que conseguiu puxar ao lado, encontrando espaço suficiente entre a McLaren e a parede do pit. Os dois carros passaram por uma curva lado a lado, mas Raikkonen finalmente teve que ceder para a curva 2 quando Schumacher o forçou a entrar na linha suja do circuito. Schumacher continuou a perseguir Alonso e Button, estabelecendo uma nova volta mais rápida, 1:12,1, na penúltima volta, mas não foi capaz de alcançá-los a tempo e Alonso se tornou campeão da Renault ao terminar em segundo atrás do exultante Felipe Massa, que tornou-se o primeiro brasileiro vencedor em São Paulo desde o falecido Ayrton Senna em 1993. Giancarlo Fisichella terminou em sexto para ajudar a Renault a conquistar seu segundo campeonato de construtores. Após o término da corrida, o vencedor Felipe Massa parou logo após o S do Senna para receber uma bandeira brasileira de um torcedor, ação que violou o artigo 154 do Regulamento Esportivo da FIA, afirmando que após receber o sinal de fim de corrida todos os carros devem seguir no circuito diretamente para o parque fechado pós-corrida sem parar, sem ultrapassar, a menos que seja claramente necessário, sem receber qualquer objeto e sem qualquer assistência, exceto dos marechais se necessário. Na prática, isso deveria significar que Massa seria punido, embora a regra em si nunca tenha sido implementada. Na gala de final de temporada da FIA em dezembro de 2006, os promotores do Grande Prêmio do Brasil de 2006 receberam o troféu de promotores de corrida pelo trabalho de divulgação do evento. As 6 últimas equipes do Campeonato de Construtores de 2005, além da equipe Super Aguri, tiveram direito a um terceiro carro nos treinos livres na sexta-feira. Esses pilotos não competiram na qualificação ou na corrida.
É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no meu canal e compartilhar esse e outros vídeos. Falou, tchau, fui, valeu.